Consolador, vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos os corações que já são frequentadores do Semeador, aos corações que frequentam outras casas espíritas, aos corações que frequentam outras casas espiritualistas, ou outros corações que frequentam casas cristãs que sejam. É uma grande satisfação e alegria receber cada um de vocês com um enorme sorriso no rosto e também no nosso coração, por óbvio. Especialmente neste momento, neste mês de outubro, em que nós celebramos o aniversário de Allan Kardec, com o que a gente chama de momento espírita. Sempre trazemos uma temática que nós achamos interessantes. A temática deste ano é a palavrinha amor, que serve como resolução para todos os problemas. E neste mês de outubro a gente costuma também trazer momentos especiais, como este de hoje. Ainda mais do que falar sobre o Evangelho de Jesus, hoje nós vamos poder cantar o Evangelho de Jesus. As energias com certeza serão outras. Mas mais do que as minhas palavras sobre a música, é melhor usar as palavras da Alta de Souza. Quando ela fala sobre a arte, ela diz assim: arte nobre, ativa e bela, venha de crente ou ateus, é sempre luz que revela a providência de Deus. Que possamos sentir então em nossos corações a presença do divino entre nós. Alex, Elizabeth, obrigado pela grande oportunidade e alegria de estar aqui com vocês. Ótima palestra. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção. Mas quando eu tento te procurar, eu não consigo te encontrar. Tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que eu perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo
Filho de Deus, tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Laia, 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 laia. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Boa tarde. Muito obrigada pelo carinho da recepção, dos corações amorosos que aqui se encontram, com o mesmo desejo nosso aqui, com certeza, que é sentir a presença do amor do Cristo em nós. Pois essa vida que nos leva a tantos afazeres, muitas vezes nos distrai e a gente se esquece dessa grande luz que é o nosso maior tesouro. Nós esperamos de todo o coração que esses momentos em que estivermos juntos aqui possam acender em nós a luz do Cristo. Muito obrigada a todos que se empenharam para que pudéssemos aqui, neste momento, servir. Aquele que mais serve, considerado, entre aspas, escravo, não na concepção que nós temos, é aquele que está tentando se melhorar. Então, quanto mais serviço vocês nos derem, mais gratos seremos. Não temos palavras prontas, não somos exemplo a ser seguidos, mas somos carteiros, mensageiros.
E nós pedimos a Deus que nesse momento em que somos apenas aqueles que trazem a mensagem, que Deus nos ajude para que nós possamos um dia viver a mensagem da qual nós somos portadores. Que as vaidades, o orgulho e tudo ainda que nos afeta bastante se afaste de nós nesse momento, para que nós possamos deixar o Cristo, o amor dele, chegar primeiro que qualquer outra tentativa da nossa parte. Muito bem-vindos todos, inclusive os que estão nos acompanhando, está sendo transmitido, não? Dos lares, que em cada lar a luz do amor de Jesus possa adentrar e fazer com que a sensação e o sentimento seja inenarrável para cada um de nós quando nos perguntarem o que você está sentindo. Que a gente responda: eu não sei dizer, mas sei que é bom. Então, que seja bom para todos nós hoje. Boa tarde, Alex, seja bem-vindo. Boa tarde. Gente, que alegria estar aqui, né? Nesse sábado, dia 26 de outubro do ano de 2024, no Centro Espírito Semeador, aqui em Santana de Parnaíba. Hoje é a nossa transmissão de número 1203. A gente registra isso em respeito aos amigos de casa, porque a gente não sabe quando eles chegarão por aqui. E é bom que estejam, né, com essa informação do nosso momento, para que possam refletir no momento em que chegarem. Nós pedimos a inspiração de Jesus, como sempre, para cada palavra, para cada canção, para cada mente que esteja conectada conosco nesse instante, seja aqui presencialmente, encarnados, desencarnados, seja em casa através desses centros espíritas abertos para o universo, porque a gente não sabe aonde isso vai chegar, nem quando. Pedimos mais uma vez a proteção da espiritualidade responsável pela vigilância desse evento, que seja feito um cerco de luz em torno dessa casa bendita, em torno de nós, para que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, prejudique aquilo que foi planejado pela espiritualidade muito antes de nós chegarmos por aqui, e até mesmo de imaginarmos estar aqui. Eu quero fazer uma fofoca espiritual aqui para vocês logo de cara, porque pode ser que para alguns seja uma grande preocupação e para nós não tem a mínima preocupação, mas tem uma evidência aqui hoje que a espiritualidade nos ensinou que quando isso acontece é porque a festa é no céu. Então que nós tenhamos consciência que nós não estamos aqui num show, muito menos numa palestra, nós estamos aqui a serviço do Cristo. E a espiritualidade confia em nós, a ponto de permitir que nós estivéssemos aqui, e que compreendamos a nossa posição não só como recebedores, mas também como aqueles que já podem, nesse momento, oferecer algo em proveito daqueles que necessitam tanto. Nós estamos aqui diante de um desafio hoje. Eu já descobri o responsável, agora fica mais fácil, né? Perguntei para o Richard aqui, quem foi que definiu esse tema? E ele teve que se entregar aqui diante de nós, né? Amor, a solução para todos os problemas. A solução de todos os problemas. Gente, quando esse tema chegou lá, foi por meio da Sônia, né, que é a nossa amiga, alguém intermediou o recado. A primeira coisa que me veio à mente, eu questiono muito, eu pensei assim, todos os problemas são muitos problemas. Todos os problemas não são poucos problemas. Porque só o tiquinho de problemas que eu tenho comigo, eu acredito que seja muito. Agora você imagina todos os problemas. Aí eu pensei assim, Richard, a gente vai ter que delimitar esse tema. Imagina uma tarde para falar de todos os problemas. Então que tal se a gente pensasse assim, olhasse para dentro, olhasse para fora,
e observando esse mundo que nos rodeia, até onde nós alcançamos, pensemos nos principais. Quais são, no nosso observar, os principais problemas que a sociedade enfrenta hoje? Onde nós podemos aplicar o amor como solução? Quais são os principais problemas da humanidade na sua perspectiva? Quais são os principais problemas do Brasil? Quais são os principais problemas de São Paulo? E aqui de Santana de Parnaíba? Mas o propósito sempre é olhar para dentro. Então a gente se questiona, né? Quais são os nossos principais problemas? Quais são os seus principais problemas? Eu estou falando só os principais. E se for possível, qual é o seu maior problema? Já que o assunto aqui hoje é sobre o amor, a solução de todos os problemas. São muitos? São poucos? Ou você não tem problemas? Bom, Kardec registrou na Revista Espírita de 1868, do mês de março, 11º ano da Revista Espírita, um apontamento do espírito Lavater. Ele falou sobre o amor de Deus. E lá ele disse assim: há aquele que sabe amar, Deus aparece como o supremo amor, sob 1000 formas amantes. Se nós temos milhares de problemas, Deus aparece a nós, que já sabemos amar, como o supremo amor, sob 1000 formas amantes. Que formas amantes são essas? Quais seriam as formas amantes do supremo amor? Perguntinha básica. Mas vamos botar os pezinhos no chão aqui? Vamos pensar no amor aqui, que nós já conseguimos alcançar na prática. Quais são as principais expressões práticas do amor? O que eu devo fazer, sentir, para poder afirmar assim: eu amo, eu estou amando? Eu fiz uma pesquisa nas obras de Chico Xavier, nas obras de Kardec, e a principal expressão prática do amor apareceu a caridade. Então nós poderíamos substituir o tema: caridade, a solução para todos os problemas. E nós estaríamos pensando no amor na prática. O que mais? O supremo amor tem 1000 formas amantes. E nós? Será que eu poderia dizer assim: para cada problema, uma forma amante como solução? Para esse, essa. Para aquele, essa outra. E a gente vai pensando nos nossos problemas. Para cada problema, uma expressão prática do amor para solucioná-lo. Nós não viemos aqui responder perguntas, lógico, nós não temos essa competência.
mas estimular que nós busquemos as respostas em nós, isso a gente pode. Lembra dos problemas que você identificou aí? Quais as expressões práticas do amor para a tratativa dos seus problemas? Para que você possa realmente solucionar e não simplesmente minimizar aquilo que te aflige. Para finalizar o momento, Cassimiro Cunha, do livro Gotas de Luz, capítulo 2, Equações. Chico Xavier psicografou assim: quem presta só para si, preso ao que mais lhe convém, nunca tem utilidade, nem serve para ninguém. Sê sincero, sem rudeza, calmo, simples, ponderado, quem vive enganando os outros, caminha sempre enganado. Colabora sem perguntas, com carinho diligente, auxilia 2 vezes quem ajuda prontamente. Conserva em qualquer desastre a força da tua fé. As folhas morrem ao vento, os troncos morrem de pé. No dom de fazer o bem, que a presteza te resguarde. A boa intenção que dorme sempre acorda muito tarde. Contempla os milhões de sóis da grandeza universal, mas não te esqueças no mundo da terra do teu quintal. Serás feliz se a bondade a tua vida coroa. Quem mais ajuda, mais sabe. Quem mais sabe, mais perdoa. Se cultivas por princípio caridade e retidão, és devoto afortunado na igreja da salvação. Nas lides religiosas, ao sol da fé que te abrasa, não esqueças que a lição começa de tua casa. Faze o bem aqui e agora, socorre a dor que vem perto. Amanhã tudo é possível, mas hoje tudo é mais certo. Cassimiro Cunha. Por gentileza, é porque está dando uma corrente de vento aqui, vai espalhar as folhas na hora que eu troco. Obrigada. A outra pode deixar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, por todo tempo tu és tão, tão bom. Araê,
que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, Senhor, és fiel em todo tempo, por todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Você identificou muitos, poucos, pequenos, gigantes problemas na sua vida? Você se considera capaz de solucioná-los? Por acaso o sentimento da incapacidade, da derrota, está te visitando? Dá a impressão que o fardo está acima da capacidade dos ombros? Como diz lá no meu Goiás, que o frio está maior do que a coberta? No livro Encontro Marcado, o próprio Emmanuel, no capítulo 57, Problemas, ele nos oferece gentilmente um grande estímulo para nós repensarmos. Ele diz que os nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Vamos de novo? Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Nós menosprezamos a nossa competência. E se a solução é o amor, nós menosprezamos esse amor que é a nossa essência. Porque o conceito mais adequado do Criador é aquele apresentado por João. Deus é amor. E se nós somos a imagem e semelhança do Criador, em essência, nós trazemos a centelha divina, amorosa em nós. E se o amor é a solução de todos os problemas, nós somos capazes. O fardo nunca vem acima da competência nossa de transportá-lo. Será que nós temos que ficar brigando com o problema ou nós temos que focar na nossa capacidade, na nossa competência de superação, de enfrentamento, de tudo aquilo que a vida coloca diante de nós? André Luiz, no capítulo 7 do livro Endereços da Paz, ele fala sobre dificuldades e problemas. E a gente precisa falar disso um pouquinho para depois falar da solução. Tem um filósofo contemporâneo chamado Dadá Maravilha, jogador de futebol, que atuava ali nas Minas Gerais. Ele falava que
Tão importante quanto a solucionática é a problemática. Então, essa abordagem de compreender onde estamos pisando para entendermos para onde ir é base. Compreender o problema é a maior parte da solução do próprio problema. André Luiz fala que nós não podemos admitir que nós construiremos algo sem dificuldade, sem problemas, sem chance. Ele nos convida a pensar nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Ela é soterrada. Ele nos desafia, indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito, sem sofrer obstáculos. Eu questionei ao Richard aqui, fazendo fofoca espiritual aqui já, Falei, Richard, é fácil conduzir um ambiente como esse? Ele não demonstrou que perceba dificuldades não, mas ele se referiu que são muitos corações que se entrelaçam, cada um faz um tiquinho e as coisas fluem. Sem obstáculos? Não. Muitas vezes, continua André Luiz, é na prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução de seus problemas. O amor é construído, nessa faixa evolutiva que nós estamos, em meio às dificuldades. O lírio floresce na lama. E ele finaliza dizendo assim, não ore, não reze por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o fardo bendito das nossas obrigações, daquelas obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Nós jamais solucionaremos os nossos problemas no isolamento, na solidão. Nós não fomos criados para a solidão. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você
você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Muito obrigada. Já que o Alex está fazendo, os espíritos não gostam de falar isso, fofoca espiritual, né? Esse termo é uma brincadeira, mas numa conversa que a gente teve agora mesmo ali na salinha de passe, fazendo o evangelho, aproximou-se um espírito e disse algumas palavrinhas fraternas, carinhosas, e ele nos alertava para o seguinte: amar e fazer a caridade, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes você tira a chance daquele que veio aprender de caminhar. Você dá e ele precisa fazer a parte dele. Então, observar se aquele que a gente oferece está fazendo a parte dele. Porque se nós tirarmos do outro a chance de crescer fazendo o que ele precisa, mesmo que a nossa intenção seja a melhor possível, nós estamos atrasando um pouco a caminhada dele. Dar, mas também alertar para a necessidade de cada um andar, realizar, desejar, fazer. Imagina você tocar piano sem fazer as aulas de piano. Tem como? Eu posso te dar o melhor piano do mundo, mas você não vai tocar. Então, esse recadinho eu achei muito importante. Vocês que estão à frente das casas espíritas, com um trabalho social tão intenso, com essa grande responsabilidade, mas vamos pensar em nós agora, Como é que a gente está agindo? Não com aqueles que vêm aqui na fome e na miséria material, mas o que nós fazemos com a esposa, com o esposo, com o filho, com a tia, com a mãe, com a avó, que também são necessitados espirituais, como nós também. Eu achei muito interessante esse recadinho e gostei de compartilhar com todos. A gente sempre diz que o que serve para a gente pensa que serve para os outros, Mas fica aí. O exemplo da passagem de Jesus com Bartimeu justifica bem esse recado desse companheiro espiritual. Quando Jesus questionou Bartimeu: o que queres que eu te faça? A pergunta parece tão óbvia, vinda do Cristo. Mas quando nós aprofundamos no questionamento, a gente entende que tem muito cego que não quer ver. Tem aleijado que não quer andar, tem surdo que não quer escutar. Então, parece estranho, mas tem muita gente cheia de problemas que não tem a mínima intenção de solucioná-los. Eles preferem viver naquela condição. E alguns se sentem, inclusive, bem, porque tem estudos científicos que dizem que o sofrimento aciona uma área do cérebro que gera prazer.
Mas nós não estamos aqui para preocupar com os outros, né? A proposta é olhar para dentro. Eu quero resolver os meus problemas? Você realmente está disposto, disposta a solucionar os problemas que te visitam? A espiritualidade está atenta, gente. Eles faltam desenhar para nós a problemática e a solucionática. Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 52, ele fala sobre essas aflições, essas questões aflitivas. E fala que enquanto nós não aplicarmos mais caridade em cada um dos nossos problemas, nós permaneceremos quase que como um cachorro correndo atrás do rabo. Roda, roda, gasta energia, transpira pra caramba, cansa, e não há avanço. Ele cita alguns problemas aqui, ele fala sobre os entraves para entendimento com o próximo. Você analisou, anotou esse problema aí? Você tem dificuldade de vez em quando para se fazer entendido ou para entender o próximo? Mais caridade, mais profundeza de compreensão com as dificuldades dos outros. Essa é uma expressão prática do amor. Essa é uma das formas amantes que nós podemos aplicar na solução dos nossos problemas. Conflitos domésticos. Como diria em Minas Gerais, você tem problema dentro de casa? De vez em quando o bicho pega, como diz a meninada. Como é que faz? Simples, é coisa óbvia. Emmanuel fala assim: culto da gentileza dentro de casa. Ofensa, ingratidão. Dissipe a névoa do erro com a bênção da tolerância. Gente, não tem milagre, ainda não inventaram pozinho de pirlim-pim-pim para resolver problema. Não passe de mágica, e muito menos a indiferença. Injúria, maledicência. Mais caridade, não comentar o mal. Lá no Goiás a gente fala assim, não dá trela para isso não. E às vezes a gente põe o mal no colo, a maledicência, a injúria, e sai balançando, igual um bebê. Nananenê, e vamos com ele, passa o dia, a noite. É o cego que não quer enxergar. Não, nem Jesus, gente, resolveu o problema de todos. Azedume e irritação nos corações amigos. Você conhece gente azeda? Irritada? A caridade da conversação afetuosa, sem alterar a voz. Quanto mais grito do lado de lá, mais você baixa o tom do lado de cá. Mas nós ainda somos meio da lei mosaica, né? Ou mosaica, se você preferir. Bateu, levou. Calúnia, acusação, mais caridade. Sejamos mais úteis onde nós estivermos. É o nosso exemplo que vai falar por nós. Influência obsessiva. Aqui na casa tem reunião de desobsessão, quantas? Vocês são visitados por companheiros aqui reclamando que a vida está ruim, culpa daquele povo do lado de lá? E realmente isso acontece, apesar que a maioria deles estão dizendo que eles não aguentam ficar perto de nós, não. Eles estão procurando os evangélicos, católicos para lá, porque os espíritas, então, eles não aguentam a gente, nós damos trabalho demais, eles ficam mal. Trabalho no refúgio da prece, é uma nuance do amor. Contratempos e provações. Ofereça ao seu semelhante o melhor que você seja capaz de produzir. Faça o que você puder, da melhor forma, onde estiver, com quem estiver ao seu lado. Tédio e desânimo. Conhece gente desanimada? Não olha de lado. Visita, auxilia esses irmãos. Vai lá tomar um cafezinho, trocar uma ideia. Sempre que você puder, aproveita toda a oportunidade de criar uma certa
né, um certo estímulo de felicidade na vida dessas pessoas. Tem gente que não sabe pedir. Ele não vai dar conta de pedir para você, de te contar que está passando por problemas. Então, eles falam que, o Emmanuel fala que antes de procurar qualquer remédio, primeiro, o esforço da caridade é o exato caminho da solução. A caridade, uma das expressões práticas do amor. Se é que nós realmente desejamos de coração resolver os nossos problemas. Cassimiro Cunha de novo, para finalizar o momento. Fulgor no entardecer é o livro, capítulo 11, Solução. Se procuras Jesus Cristo, buscando paz e verdade, segue sempre onde estiveres o anjo da caridade. Se tens a vida na terra, como o barco em tempestade, segura as mãos sem repouso no leme da caridade. Padeces perturbações? Reclamas tranquilidade? Acende no coração a chama da caridade. Em prece, rogas alívio para a angústia que te invade? Começa a própria oração na bênção da caridade. Recolhes dos que te cercam aspereza e má vontade? Traze ao fogo da discórdia a fonte da caridade. Alguém te vergasta o nome a golpes de crueldade? Faze brilhar no espinheiro as rosas da caridade. Amarguras, desalento, tristeza, treva, maldade, dissipa a aflição da vida, rendendo-te à caridade. Em todo problema escuro, em toda dificuldade, onde seja e com quem for, a resposta é caridade. Cassimiro Cunha. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. Eu acho que nós estamos com um probleminha no som, não sei se vocês aumentaram aí dentro. Pode diminuir, por gentileza, senão eu não consigo aqui. Som, teste. Oi. Só mais... Aí, eu acho que ficou legal agora. É preciso parar, nem que seja um segundo, mais um pouquinho só. E o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar,
e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso. Eu já ouvi essa música tantas vezes. Ela é de um cantor e compositor português chamado Miguel Gameiro. Mas eu nunca tinha me atentado a uma citação dele que, por acaso, agora, diante dessa abordagem do amor como a solução de todos os problemas, me chamou a atenção. Porque ele diz aqui que todo amor é de menos. Todo amor é de menos. Eu posso entender que nunca o amor será demais. E que nessa faixa evolutiva que nós nos encontramos, até onde o poeta alcança, não há limites para amar. Tudo o que nós oferecermos ainda será pouco diante da nossa própria capacidade, que é infinita, de expressar o amor na sua forma prática. E por falar em formas práticas de expressão do amor, a primeira delas que apareceu com mais evidência nas obras espíritas foi a caridade. Sabe qual foi a segunda? Trabalho. O trabalho como a solução para os nossos problemas. Não tem mistério, gente. Esse milagre de fora para dentro aí, não existe, não. Isso aí é conceito equivocado, utilizado muitas vezes para domínio de massa durante milênios. André Luiz, no capítulo 30 do livro Endereços de Paz, que nós já citamos o livro aqui, ele fala sobre solução, e ele aborda essa questão do trabalho. Ele fala que todos que buscam uma solução adequada para o problema, nós não podemos esquecer do grande remédio do trabalho, porque o trabalho nos doa recursos infinitos em favor do nosso progresso e do progresso da humanidade. Ele dá exemplos. Seu cérebro está cheio de perguntas? Às vezes você para assim, as dúvidas são milhares.
Trabalhe e o serviço conferir-lhe-á as respostas exatas. Ele vai falando um monte de coisa. Você está desanimado? Trabalhe que o movimento da sua vida vai voltar. Seus braços estão fatigados, cansados. Esforce-se um pouco mais e a ação no bem será o lubrificante que você está precisando. Seu coração está pesaroso, está sem luz. É o trabalho que vai te dar alegria e é o salário mais precioso que você pode acessar. Suas ideias encontram sombra e gelo no caminho da vida. Sabe aquela pessoa que tinha tantos sonhos, que ia virar o mundo de pernas para o ar? Tem uma expressão muito interessante que dizem que nós somos anjos, que conforme a gente vai crescendo, as asas vão diminuindo. Os ideais vão encontrando gelo e sombra no caminho da vida. Se entregue às boas obras sem desfalecer e as claridades novas brilharão no céu dos seus pensamentos. Ele fala que é importante descansar, que as paradas para o descanso são construtivas. O problema é saber até onde termina o descanso e começa a preguiça. Mas se você acredita no poder do trabalho, aceitando o serviço aos semelhantes, na norma de viver em paz, na obediência de Deus, o seu espírito será penetrado. E ele penetrará assim o verdadeiro caminho da salvação. Às vezes a gente espera a autoestima melhorar para poder produzir. E nem sempre essa receita é fácil. E o contrário é verdadeiro. Se nós trabalharmos, a autoestima sobe por consequência. Especialmente se o trabalho for no bem. Visita uma criatura que está angustiada, que está dodói, e você vai perceber como você vai sair de lá com uma sensação de leveza, de luz. Eu estou chovendo molhado porque vocês já fazem isso. É só uma lembrança, só uma lembrança. Cassimiro Cunha de novo. Trabalhar e trabalhar. Seja qual for o problema, não importa a dimensão, o trabalho é sempre o lema, portador da solução. Muitos se queixam no mundo, declarando-se azarados. O solo é chão infecundo, se tens os braços cruzados. Existe bela cantiga, sempre ecoando no ar. Note a rima, nobre e antiga. Trabalhar e trabalhar. Quanto mais o tempo avança, mais exalto no meu verso, nosso Pai que não se cansa de recriar o universo. A fonte, o fruto no galho, a luz, a arte, a beleza, tudo enaltece o trabalho nas forças da natureza. Num bom goianês, gente, vamos trabalhar? Se é que nós queremos de verdade solucionar os nossos problemas. Sob o céu, manto de estrelas, vem Maria abençoar. Ela entrega aos seus servos tantas almas pra cuidar. São crianças, são velhinhos, são senhoras sem terninhos, mas os servos de Maria vão chegando de mansinho. Servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz.
servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz. Em caravanas vão cantando, seus irmãos aliviando, os sorrisos vão colhendo e o amor se refazendo. Chão de flores, perfume de amor. Lá vem Maria, aliviando a dor, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria, chão de flores, perfume de amor. Lá vem Maria, aliviando a dor, com esperança e alegria. Vêm os servos de Maria, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria. Obrigada. A Legião de Maria faz um trabalho. Nós não temos palavra aqui na terra para expressar, né? Os servos de Maria são os servos de Maria. Nós podemos ser também servos de Maria. Maria conta com o nosso concurso fraterno, caridoso, para com os nossos irmãos. Não só os das obras sociais. Às vezes eles têm menos problemas que nós. E muitos deles se oferecem como voluntários junto à providência divina para estarem diante de nós em situações que nós consideramos miseráveis, para poder dar oportunidade para a gente ser caridoso. E a gente ainda acha que nós que somos os bonzinhos. Mas que bom, né? Que nós já estamos empenhados, mesmo ainda um pouco desalinhados nas percepções, né? Kardec dedicou um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para contar para nós que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, meu filho, minha filha, você vai continuar cheio de problema. Não tem como solucioná-los. Agora a espiritualidade, gente, eu falo assim, a didática desses espíritos, eles faltam desenhar para nós as coisas. Emmanuel fez uma abordagem no livro chamado Visão Nova, capítulo 9, ele escreveu uma mensagem aqui, cujo título é assim, ó, fora da boa vontade não há salvação. Então nós já colocamos a caridade como expressão prática do amor, nós já colocamos o trabalho como expressão prática do amor,
E agora nós queremos acrescentar a boa vontade. Emmanuel fala que realmente a caridade é a chave do céu. Entretanto, não nos esqueçamos de que a boa vontade é o começo da sublime virtude, tanto quanto o alicerce é o início da construção. Vocês fizeram um bom alicerce nessa obra aqui, né, Richard? Porque senão nós não teríamos nem coragem de ficar aqui, especialmente vocês. A boa vontade é o alicerce, sobre a qual nós podemos desenvolver com segurança a caridade e o trabalho. Gente, o que Emmanuel está falando aqui é o seguinte: sem boa vontade, a nossa caridade vai até resolver problemas, ou estimular a solução de problemas dos outros, não os nossos. Por isso que tem gente que patina, você observa, ele fala assim, mas eu não paro, ele anota, ele fala assim, eu já distribuí 4.312 pratos de sopa. Esse ano eu já fiz a caridade de dar 843 passes. Mas ele vai numa má vontade fazer aquilo. Ele pica uma batatinha, que eu vou te falar, aquela batatinha ela sai contaminada, os espíritos têm um trabalho para descontaminar aquilo. Trabalha numa má vontade. Né, Roberto? De vez em quando a gente... Então pare e pensa, como que nós estamos agindo nas nossas ainda poucas formas amantes? Mas cada pensamento seu é uma forma amante. Eu estou usando a forma amante, expressão de acordo com Lavater na Revista Espírita, tá? Porque senão a gente baixa demais o nível aí e traz para a interpretação cotidiana e aí não funciona. Cada palavra nossa é uma oportunidade da prática do amor. Cada atitude, cada sentimento. E nós somos artistas, gente, particularmente falando, nós interpretamos muito bem. A pessoa às vezes demonstra um sorriso, mas por dentro ela está te crucificando. Então pensa aí, acrescenta isso, e durante essa música, pede para o seu anjo guardião te apontar caminhos, se já está alinhado com os conceitos, que possa potencializar isso, me ajude a multiplicar essa minha competência, tanto da compreensão quanto da prática. Se porventura considera-se um pouco ainda desalinhado ou desalinhada do propósito, e o desejo de resolver os problemas, de solucioná-los, faz parte de você, peça ajuda para que as intuições toquem a sua mente, o seu coração. Convida seu anjo guardião para sentar aí do seu lado. Às vezes ele está até meio desempregado, né? Não lembro dele. A última frase da mensagem, Emmanuel fala assim, porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer que nos variados problemas da jornada na Terra, sem a boa vontade, não há solução. Bartimeu teve a boa vontade de gritar por Jesus. E o povo mandava ele calar a boca, inclusive os apóstolos. Está lá. Quanto mais eles mandavam ele ficar quieto, mais ele punha a boca no mundo. Como diz o rifão popular. Boa vontade para melhorar, para levantar, para largar de ficar deitado na beira do caminho, para lavar essa capa, jogar essa capa da conveniência fora, para trás, e seguir Jesus. Não andando atrás dele, mas praticando, para restituir a visão, não só a visão física, mas a visão espiritual, para perceber as bênçãos que nos envolvem, as oportunidades que são infinitas, e especialmente a nossa capacidade de autossolução, de resolvermos os nossos próprios problemas.
Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim, vou cuidar de mim. Eu digo sim, vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Não confio, eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor virá. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Comigo. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Vocês. Para terminar, é Jesus.
nem se eu quisesse, eu teria sido capaz de encaixar uma música tão bem encaixada na sequência do raciocínio que eu imaginei para essa nossa conversa aqui. Porque ela foi ali para uma salinha, não sei aonde que a Ivone orientou ali, juntou lá com esse povo da banda de lá e fez um repertório, deixou um monte de pasta aqui em cima, e a intuição vai conduzindo, e o assunto agora chega em Jesus. Gente, capítulo 37 do livro Rumo Claro. Emmanuel de novo. Se você levar para casa essa frase aqui, eu já me dou por satisfeito. Quando todos os recursos estiverem falhando na solução de qualquer problema da alma, experimenta fazer o que Jesus nos ensinou. Vamos de novo? Quando todos os recursos estiverem falhando na solução de qualquer problema da alma, experimenta fazer o que Jesus nos ensinou. Lá em Minas Gerais, provavelmente, o povo vai falar assim, ó, falhou, garra com Jesus. Mas não fica gastando Jesus para resolver problema do mundo, não, viu? Qualquer problema da alma. Eu vou trocar de carro, não sei o que, eu vou rezar aqui para Jesus me intuir. Não gasta tempo com isso, não. Foca no que importa. Então, eu queria fazer uma proposta, Richard, a partir de agora, de nós alterarmos o título da prosa. Ao invés de amor, a solução de todos os problemas, Jesus, a solução de todos os problemas. Quem concorda aí de fazer a alteração, levanta a mão, por gentileza, para eu ter uma ideia aqui. Como diria na Câmara de Vereadores, quando aprova que esse projeto meio de assim, é aprovado por unanimidade. Só que eu queria agora, depois da aprovação de vocês, eu queria te contar um segredo, que você já sabe. É segredo que a pessoa já sabe, não é segredo, né? Aos olhos humanos, entenda bem o que eu estou falando, hein? Aos nossos olhos, ainda espíritos perfectíveis, mas ainda em meio a provas e expiações, Jesus tem umas maneiras esquisitas de resolver problema. Jesus resolve o problema do jeito que precisa ser resolvido, não é do jeito que a gente quer, não. Tem uma distância, às vezes, entre o nosso querer e a nossa necessidade. Entre o que desejamos e o que precisamos, Jesus foca na precisão, na necessidade, não é no desejo, não, ainda governado pelos egos. Quer um exemplo do que eu estou falando aqui? Abre lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 7. O título do capítulo é Os Negros no Brasil, do Brasil. Ismael já estava passando um aperto. Porque Jesus tinha assinado a carteira de trabalho de Ismael, né? Pelo governar o Brasil. Olha a experiência de Jesus, olha a experiência de Ismael. Jesus, o governador planetário. Antes de começar o projeto da Terra, o Cristo era o Cristo. Então, tem várias passagens no livro que Humberto Campos conta que Ismael recorria a Jesus. Eles realizavam grandes reuniões para definir as estratégias para a construção desse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael estava apavorado, porque chegamos aqui e escravizamos os índios. A hora que ele achou que a coisa estava encaminhando, vieram os escravos, os negros, os africanos. Ismael pediu uma segunda reunião com Jesus. Ele chegou lá e falou assim, o trem está feio. A coisa está complicada, mas eu não vou ficar aqui no meu goianês, não, para não perder para não desvalorizar o texto de Humberto Campos. Só um pedacinho da prosa aqui. Ismael diz assim, Senhor, preocupado, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia.
Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos Espíritos, que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte são os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Ele se referia aos índios e aos africanos. Todavia, uma voz suave e doce lhe responde do infinito. Olha o jeitinho do Cristo resolver problema. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos, e que nosso Pai não concede aos filhos um fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Ismael, abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Gente, se você fosse Ismael, você foi pedir uma ajuda para Jesus, Jesus falou assim, chama esse povo que está com confusão na alma aí, de tudo quanto é jeito, e chama eles. Ismael, busque almas que amem o Brasil. No meu coração, continuou Jesus, ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os, Ismael, no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Qual que é a receita de pão que você faz na sua casa? O que Jesus está falando aqui mistura 2 quilos de sofrimento depurador, aí você põe lá uns 2 litros de lágrima, mistura, põe no forno e serve. Isso aí tira a mancha da alma. Leva essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ismael, sente que luzes compassivas e misericordiosas visitam-lhe o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Você não entendeu ainda o que Jesus propôs para ele? Não? Então sente o drama aqui. Você foi lá pedir ajuda para ele. Porque nós estávamos aqui escravizando irmãos. E ele já tentava intuir as lideranças. E ninguém escutava. Jesus falou assim, ó, aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de treva das suas consciências polutas. Mas o emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de uma profunda noite. Esse é o jeitinho de Jesus Cristo de solucionar problemas da alma. Jesus, a solução de todos os problemas. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou
do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraê, laraê. Muito obrigada. Muito bem. Está animadinho para solucionar os seus problemas? Percebe o caminho? Não foi à toa que a espiritualidade colocou Jesus como mestre, guia e modelo da humanidade. Gente, nós precisamos compreender isso. É o básico do básico. Não tem milagre. Enquanto nós não compreendermos que o mundo será solucionado a partir das soluções individuais, é como se batêssemos em ferro frio. No livro Assim Vencerás, Emmanuel fala sobre o maior problema. Lembra no início, quando nós questionamos qual a sua percepção sobre os problemas da humanidade, do Brasil, de São Paulo, de Santana de Parnaíba, até chegarmos a um mergulho na própria intimidade? Questionamos quais, na nossa percepção, são os nossos maiores problemas. E tentamos estimular a identificação desses principais, qual seria o maior?
E Emmanuel fala que o homem é o centro, o mundo é a periferia. Todas as questões políticas e administrativas, todos os enigmas sociológicos e passionais que espalham na Terra as mais constrangedoras crises de espírito, dependem de solução de um único problema para serem convenientemente decifrados: o problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Certa vez nós fizemos um trabalho sobre gratidão a pedido de uma casa espírita, e a espiritualidade se aproximou e desenhou para nós a linha mestra do raciocínio. E o encerramento, eles pediram para deixar um slide com letras garrafais escrito assim, ó: eu sou o meu maior problema. Se eu sou o meu maior problema, eu preciso aplicar a receita em mim. Eu preciso descer Jesus da cruz, pedir os seus olhos emprestados e começar a enxergar com os olhos do Cristo. Pedir seus pés e direcionar a minha caminhada por onde o Cristo iria. Rogar o empréstimo de suas mãos e manejá-las à luz de Jesus. Questionar, como a espiritualidade nos orienta, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Como Jesus solucionaria esse problemão que eu estou enfrentando agora? Em meus passos, quais caminhos ou qual o caminho que Jesus escolheria? E se quiser ir um pouco à frente, com coragem, você pergunta assim: no meu lugar Jesus faria o que eu ando fazendo? Jesus preencheria sua mente com os pensamentos que eu penso? Jesus frequentaria os lugares que eu frequento? Jesus sentaria no sofá à frente de uma televisão e assistiria os programas que eu assisto? Acessaria os sites, os perfis, os grupos de WhatsApp que eu acesso? Comeria as coisas que eu como? Foi um espírito que falou isso aqui para mim agora. Nossa Senhora. A gente tem que falar para ver se toma jeito. Se nós somos, gente, entenda isso. Quando nós entendemos que nós somos o nosso maior problema, automaticamente a solução cai nas nossas mãos. Se eu sou o maior problema, eu também assumo as rédeas da minha vida. Se o problema sou eu, a solução sou eu. Se o meu problema é você, Val, as rédeas da minha vida eu coloco nas suas mãos. É você que vai ter que conduzir minha vida. Você está entendendo? Aí para de culpar a sogra, o cunhado, o presidente do centro, o prefeito, o governador, o presidente, sei lá quem. Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, capítulo 18, ele pergunta assim, ó: o que mais sofremos? O que mais te causa sofrimento? Quais são os problemas que te movem à dor interna? Eu acho, assim, fantástico. Quando o Espírito pergunta, já responde. Eu falei assim, isso é bom demais dar conta. Não preciso gastar a mente, né? Ele fala assim, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não trabalha? Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não tem caridade, não tem expressão amorosa dentro, é o amor que soluciona.
Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de receber sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria. O que mais sofremos é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo. Tem alguém aqui que, quando eu falei dos problemas, falou assim, é uma doraiada que eu sinto assim de lado. Dor de lado não é na gente, né, gente? Dor na gente é na gente. Mas essa questão da velhice do corpo físico, como diz o Emmanuel, tem que envelhecer, porque senão a gente não tem saudade de voltar para casa, verdadeira. É um dos grandes problemas, um dos grandes dilemas da humanidade. A gente inventa cada estripulia aí para ver se descobre a fonte da juventude. E normalmente muitos estão antecipando a volta, querendo prolongar a permanência. Não é a velhice do corpo. O que mais sofremos é a paixão pelas aparências. Nós vamos aprender a focar no problema, para focar na solução correta, senão a gente se engana. Como é fácil de perceber, finaliza Albino Teixeira, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Aplica o trabalho, aplica a caridade, com boa vontade, se esforçando para fazer o que Jesus exemplificou. Quero ver se não melhora. Eu fiquei pensando hoje assim, como finalizar? Hoje foi um dia corrido, nós tivemos uns problemas com os equipamentos, nós chegamos tarde em casa ontem, fui dormir já umas 3 horas da madrugada, e aquela coisa, sabe? Hoje tive que sair de manhã procurando essas coisas, porque não são equipamentos tão simples de encontrar, tal. Já cheguei em cima da hora lá, os meninos já estavam esperando a gente para vir para cá, tomar um banho rápido ali, né, e tal. E eu, quando eu entrei para o banheiro, eu ainda escutei um negócio, falei assim, Elizabeth, manda um WhatsApp aí para mim não esquecer esse negócio. Eu falei assim, ela falou, o que é? Eu falei assim, escreve aí para mim lembrar assim, carta de Paulo ao contrário. E ela mandou. E realmente, se ela não tivesse mandado, eu tinha esquecido, porque eu abri o WhatsApp aqui agora e lembrei. Então é de improviso, mas é o que eu entendi, que os amigos espirituais pediram para a gente refletir nessa conclusão aqui. É a carta do amor. Capítulo 13, Coríntios 1, capítulo 13. Paulo escreveu assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Aí eu escutava lá no banheiro o Espírito falando assim, ainda que você seja mudo, que você seja desprovido da sua capacidade vocal, se você tiver amor, você será como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Meu amigo espiritual dizia assim, mesmo que você não profetize nada, que você não tenha visitado o banco de uma escola, que você desconheça qualquer mistério da ciência, que a sua fé não seja capaz de transportar nem um montinho de terra daqui para ali. Se você tiver amor, você será pleno. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Com amor, com caridade, com trabalho, com boa vontade, tudo nessa existência é proveitoso. Tudo. E se, disse o amigo espiritual, Alex,
se você tiver amor, você não será capaz de solucionar os problemas do mundo, mas você terá competência para solucionar os seus próprios problemas. Com o coração muito grato pela oportunidade do serviço com Jesus, eu rogo ao Cristo que continue fortalecendo vocês que estão diante desse empreendimento tão bendito, para que diante de qualquer dificuldade que a vida coloque diante de vocês, vocês tenham a força necessária para enfrentar e superar, para sair lá na frente muito melhores do que quando iniciaram aqui. Eu espero de coração que nós sejamos honrados, de receber outros convites para retornar aqui e vivermos momentos tão felizes, tão especiais quanto os vividos nessa tarde. A gratidão ao Criador pelo dom da vida, a espiritualidade por nos sustentar, nos intuir, investir em nós mesmo diante das nossas imperfeições e das nossas invigilâncias. Aos amigos que intermediaram a nossa vinda aqui, muito obrigado, facilitaram tanto. A gente chegou aqui, o pessoal da casa aqui, os amigos que estão ali na salinha ali, faltando adivinhar o que a gente precisava. Eu estava aqui suando igual tampa de marmita, tampa de chaleira, se é que você entende melhor. Chega um irmão aqui e coloca um ventilador para mim. Quem faz isso tem capacidade de solucionar os próprios problemas, porque já estão entendendo que é de dentro para fora, já estão na prática aplicando remédio nas próprias vidas. A nossa gratidão aos amigos de casa, tanto do nosso canal aqui, do YouTube, Liz e Alex, do nosso Evangelho de Amor, que estão aqui presentes e que estão acompanhando pela internet, a todos os canais aqui do Semeador. Muito obrigado pela paciência, pela gentileza. E a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que emprestam o tempo e os ouvidos para escutar nós dois aqui, esses bocoió, essa palavra dos Espíritos. Marmita e marmota, palavra deles, eu sou marmita. Permaneci aqui por quase 2 horas, escutando nós dois falando daquilo que, na verdade, nós somos os maiores necessitados de ouvir. Que Deus lhes dê cada vez mais serviço. Oi. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser.
Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. E que o amor de Jesus permaneça nos nossos corações. Muito obrigada a todos.